De volta com o Manhã no Ar e agora a gente dá sequência à série de entrevistas com os candidatos ao governo do estado do Amazonas. E o nosso convidado de hoje é Omar Aziz, do PSD, que já está aqui conosco. E participam simultaneamente da nossa entrevista candidatos de outros jornalistas da rede Caldeirado de Comunicação, a Geisiara Brandão, que está representando o Manaus hoje, assim como a Larissa Cavalcante, no jornal A Crítica, Dante Graça, do portal acritica.com e o Cleiton Pascarelli, na rádio FM Dia, que inclusive faz essa transmissão simultaneamente conosco. Seja muito bem-vindo, excelente dia. Bom dia aos telespectadores e aos ouvintes da rádio. A gente está com um tempinho comprometido em relação aos 40 minutos que estavam previstos para a entrevista e o nosso cronômetro continua contando a partir de agora. Eu começo lhe perguntando sobre a última eleição, a eleição que aconteceu no ano passado. O senhor apoiava Amazonino Mendes, atual governador e candidato à reeleição. À época, existia algum tipo de acordo para que o senhor fosse o candidato hoje, já que desde lá Davi Almeida tentava se candidatar e não teve a permissão do partido para isso? Ou mudou alguma coisa nessa trajetória de um ano aí passado que fez com que vocês estivessem de lados opostos hoje? Não, nunca houve esse acordo, nunca houve esse compromisso por parte de nenhuma das partes, até porque era um momento que o Estado estava numa crise e a gente precisava de uma experiência, só que em vez de tentar fazer o que se comprometeu, virou politicagem, né? Um governo desestruturado, sem autoridade, que em vez de trabalhar em reestruturar o Estado, usa até secretários de pastas importantes para tirar para a campanha, quer dizer, não tem compromisso. É um governo sem autoridade e que a gente passa um temporal muito grande, uma crise séria na segurança pública, um desemprego alarmante, e a saúde não funciona, e o governador fazendo política pequena, velha, cansada, é o estilo dele. Nós achávamos que ele tinha mudado, infelizmente não mudou. A gente começa o nosso giro de perguntas, vamos direto ali ao portal acritica.com, conversar com Dante Graça. Olá, Dante, muito bom dia. Olá, bom dia, Adriane, bom dia, candidato. O senhor começou aí falando do atual governador, do Amazonino Mendes, no seu plano de governo o senhor fala em algum momento ali sobre descontinuidade de projetos tomados por governos anteriores, citando os seus feitos no governo. Eu queria saber do senhor, com relação à segurança pública, existe uma consultoria paga a Rudolph Giuliani, 5 milhões de reais. O senhor vai aproveitar, se governador, vai aproveitar o estudo que foi usado ou vai descartar? O estudo que ele apresentou para nós já conhecemos, você já conhece, Dante. O Amazonas já conhece. Que o problema de fronteira não precisaria pagar uma fortuna para a gente ter esse diagnóstico. Até porque o Rodolfo Giuliani só deu certo em Nova York, que a prefeitura de Nova York, que cuida da segurança pública. Não é verdade a propaganda do Amazonino quando ele fala sobre Medellín. Quem resolveu o problema de Medellín e Cali se chama Uribe, presidente colombiano, com recurso do DA, que é o Departamento de Entorpecente Americano. Porque lá você tinha o cartel de Cali e o cartel de Medellín. Era necessário ocupar os espaços. É o que o nosso programa fala, o Ronda Total, ocupação dos espaços. Não será um programa da Secretaria de Segurança. O nosso programa será um programa do governo, Secretaria de Saúde, Educação, Esporte, Cultura, Assistência Social. Ou a gente ocupa os espaços para tirar o narcotraficante, ou nós vamos perder essa guerra como o atual governo está perdendo. E com relação a essa parte do narcotraficante, que a Ronda Total ela tem essa outra característica que o senhor mesmo falou, de ser mais uma coisa mais de governo, né? De vários setores unidos para combater a segurança, para prevenir, enfim. Com relação ao narcotráfico, como é que se combate? Porque a atuação deles é cada vez mais assustadora aqui no estado. E não é só em Manaus, quem está me assistindo no interior sabe. Sim, sim. Que a quantidade de policiais que nós temos no interior é uma quantidade mínima. Eu vou contratar 4 mil novos policiais para o concurso o ano que vem, por causa da folga. Se eu não tiver 4 mil, não dá para implantar um programa. Não dá para você chegar com um programa sem planejamento. O que o atual governo faz é improvisar. Ele bota um supersecretário, ele improvisa ali, não há planejamento. E o planejamento, ele tem que ser do Estado. As fronteiras nossas têm que ser contidas. Nós temos 25 mil homens nas Forças Armadas. Um trabalho em conjunto. Forças Armadas, Polícia Militar, Civil e Federal, seria possível nós tomarmos conta de 2.700 quilômetros de fronteira que temos. No Alto Solimões, a droga entra por Tabatinga.
Pelo Peru, entra pelo Rio Javari, vai bater em Santo Antônio de Sá, entra pelo Médio Solimões todo e chega aqui no Médio Solimões, em Manaus. Pelo Rio Negro, está entrando por Bacela, através da Venezuela, e lá em cima, no Purus, através do Peru. Então, nós temos fronteiras que dá para ser guarnecida hoje com tecnologia, com um engajamento das forças militares para conter a entrada de droga no Amazonas. Vamos à redação do Manaus Hoje, conversar com a Gisela Brandão. Oi, Gis, bom dia. Bom dia, Diniz, bom dia, candidato. A minha pergunta, ainda nessa esteira de segurança pública, é quais são as suas medidas para as políticas carcerárias aqui no Estado? Nós temos que fazer uma divisão entre altos bandidos e médios e pequenos. Separar os presos. Hoje o que nós temos são muitos jovens, até 22, 23 anos, num presídio, com pessoas altamente perigosas. Porque a nossa juventude hoje, para você ter uma ideia, jovens nos bairros de Manaus, eles pegam o relógio de couro e botam na tornozeleira para dizer que estão usando tornozeleira. Para dizer que são os bons da rua. Porque aí você vai num bairro, as pessoas estão com grades nas casas. Elas usam grades. O cidadão de bem está atrás de uma grade. E o cidadão que faz o mal anda livremente nas ruas. O Ronda no Bairro funcionava. De 10 pessoas que você pergunta em qualquer bairro, 9 vão dizer que era um bom programa. Acabaram com o programa. E gastam mais hoje. Muito mais. Eu gastava em torno de 40 milhões por ano de aluguel de viaturas. Agora eles gastam 120. E você não vê viatura, você não vê uma moto. No trânsito, por exemplo, eu cheguei um pouco atrasado aqui. Houve um acidente. Qualquer acidente que tem aqui, você sabe que o trânsito para nessas vias. As motos é agilidade para você chegar em qualquer circunstância. Nós vamos criar um batalhão de motos fortemente armado. Nós vamos dar condições, valorizar o policial e vamos sim proteger a população. Então essa questão é uma questão lógica. Você tem um programa implantado e esse programa, o Roda Total, eu entro com um centro de apoio psicossocial. Para quê? Para que a gente trate dependente químico. A mãe e o pai, que está me ouvindo, não quer o filho preso. Quer que o Estado colabore para tirá-lo dessa vida. Então, a questão prisional, que ela me pergunta, é sobre essa questão. Nós temos que fazendo mais presídios, correto? Essa divisão será com novos presídios, né? Porque os existentes hoje não, estão todos hoje já está superlotados. Né? E olha, se prender somente, resolvesse, tinha muita coisa resolvida, mas tem piorado cada vez mais. Até porque o comando do narcotráfico vem de dentro das celas para fora. Por isso é que você tem que separar o joio do trigo. Ali, o pequeno é obrigado a fazer coisas para o maior. É obrigado a família a trazer recado aqui para fora. Senão ele sofre punições. O semiaberto nosso está do lado fechado. Não tem como você não contornar situações de dentro do presídio para cá. Então nós vamos ter que agir fortemente nisso. E, infelizmente, é muito caro. Um preso está custando R$6.000 por mês. Um aluno custa R$2.000 por ano. Por isso que eu vou fazer 40 mil novas vagas de escola em tempo integral. É melhor a gente investir na educação, fortemente, do que você ter que pagar R$6.000 por um preso. Um preso custa R$72.000 por mês, por ano. Eu não sei nem qual é o teu salário, não vou lhe perguntar. Mas um presidiário hoje se gasta mais que muito trabalhador que nós temos aqui. O senhor acha, candidato, que no seu governo, na sua gestão enquanto governador, faltou investir nessa parte do sistema prisional? Nós fizemos presídio. E fizemos presídio. O custo porque o governo federal te repassa o recurso para construir. Agora, com o Sistema Único de Segurança Pública, ele vai te dar recurso também para custear. O problema não é construir. Você constrói presídio, custa 30 milhões. 40. O custeio dele é muito Mas o custeio dele vale 2 vezes, é que nem um hospital. Você constrói um hospital por 50, 60 milhões, o custeio dele custa 100 milhões ano, um exemplo. Né? O problema da atividade fim não é o custo da obra, é a manutenção da obra. Né? Você compra um equipamento, aqui na TV, custa X. Este X, você não vai gastar mais com esse equipamento. Mas, diariamente, esse equipamento consome energia, tem que ter uma pessoa por trás para operar. O custo de operação é mais caro do que o equipamento. O custo
de manutenção do presídio, do preso, é muito mais caro de acordo. Você construir 10 presídios, você multiplica isso pelo valor de cada preso, você vai ver quanto vai dar no final do ano o custo que você vai. Por isso que a prevenção é a melhor solução. Você investe na prevenção para não ter que gastar na prisão. Vamos agora à Rádio FM O Dia. Cleiton Pascarelli, bom dia. Bom dia, candidato. Bom dia, Adriane. Eu tinha até uma pergunta na área da segurança pública para fazer, mas como até agora a gente tem falado bastante disso, eu queria falar sobre saúde, candidato. O senhor fala, por exemplo, em estender cirurgias para a noite e madrugada para que se melhore a questão das filas pelas cirurgias. Mas quando esteve aqui no programa Alô Amazonas, inclusive, o senhor falou com a população de que hoje nós temos um grande déficit de profissionais, né, especialistas principalmente. Como é que deverá ser isso, hein, candidato? Mesmo com déficit de médicos, continuar, né, a fazer cirurgias aí pela noite e madrugada para acelerar essas filas? Fazendo concurso público. Nós vamos fazer um concurso público de carreiras, porque também o interior está desabastecido. O interior hoje tem uma situação enormemente pior do que está em Manaus. Se Manaus está ruim, imagine o interior do estado. Aqui você tem um sistema de urgência e emergência bom. Às vezes está faltando remédio, equipamento, mas tem uma estrutura. O interior não tem essa estrutura. Especialista como neurocirurgião, ortopedia, ginecologia, pediatra e outras especialidades que você tem as cirurgias eletivas, nós não temos no interior. Tanto é que no meu governo nós fazíamos mutirão de cirurgias. Hoje não é feito mais. Fazíamos mutirão de cirurgia de catarata, hoje não é feito. Se gasta uma fortuna com uma empresa aqui de oftalmologia e não tem cirurgia. As pessoas estão ficando cegas no interior porque não tem mais cirurgia, não tem mutirão. O plantão noturno seria para a gente abrir mais vagas para essas pessoas fazerem cirurgia. Quando eu fui governador, só tinha radioquímio de manhã e de tarde. Eu coloquei de noite e de madrugada. Uma pessoa que tem que fazer quimioterapia, se uma mulher é detectada com câncer de mama, ela não pode esperar um mês. Ela precisa fazer imediatamente a rádio. Nós fazíamos de madrugada. Quem quer salvar a vida, vai. Você dá condições, ela vai para salvar a sua vida. Você não pode não dar uma opção para ela. A opção dela não pode ser morrer e morrer. A opção dela pode ser, eu vou me sacrificar para ir de madrugada, mas eu vou sobreviver. Então, há condições de a gente aumentar. Adriano Jorge, por exemplo. O que acontece? Você sofre um acidente, você quebra um braço, você quebra uma perna, você é levado para uma emergência. Lá, te estabilizam. Mas você tem que fazer uma cirurgia reparadora. Se você não fizer a cirurgia, você vai ficar defeituoso o resto da vida. Essa cirurgia tinha que ser feita no Adriano Jorge. Aí não fazem. Aí vem a fila. Passou um mês, 2 meses, calcificou, você não tem mais. Para fazer essa cirurgia reparadora, você tem que quebrar o braço de novo para fazer. Então, esse tratamento desumano que é feito, imagine uma pessoa, sabe, com problema de próstata, de hemorroida, que sai de madrugada, pega um ônibus 4 horas da manhã, vem em pé sofrendo, vai bater no Adriano Jorge ou vai bater no outro hospital, chega lá e o cara diz, não, volta daqui a um mês. É desumano. É essa a questão. Por isso fazer a cirurgia à noite. Por isso a gente tem que atacar à noite. Mas, Cleito, ontem você fez sérias insinuações contra mim. Seríssimas insinuações. Eu queria que você me perguntasse diretamente aquilo que você falou ontem. Você falou de um senador. Que eu falei, senador? Falou. Eu estou aqui na sua televisão e eu quero que você... Porque ontem você, de uma forma bastante agressiva, você fez uma série de insinuações contra mim. Série de insinuações. Você candidato. pode, olha, deixa eu dizer uma coisa, Insinuações, candidato. Eu citei seu nome em algum momento? Não, você falou senador da República. Senador da República, Pois candidato. mas eu vou por isso mesmo. O senhor ouviu o que eu falei, candidato? Olha só, o que eu estou aqui, eu sou candidato, eu posso perder ou ganhar a eleição. Quando você é roubado do meio material, você pode recuperar um dia ou comprar outro. Mas a honra roubada não se recupera. A honra roubada não se recupera. O senhor ouviu exatamente o que eu falei ontem, Eu ouvi, candidato? eu tenho o vídeo. Falei senador, candidato? Falei seu nome, candidato? Não, você não falou porque você sabia então por que eu que ia o senhor entender. está vestindo a carapuça, candidato? Eu quero Não, falar sobre com outras certeza. operações. Eu acho que você falou sobre a operação ontem. Vamos falar sobre a operação Estocolmo. Vamos lá. Porque você está substituindo uma pessoa que é candidata daqui do grupo.
Tá certo? Então, candidato do grupo, você saiu em defesa dele, é normal. Candidato, não, saí em defesa da minha imagem que estava sendo usada. Mas você hoje, me usou. Desculpa, o senhor está aqui para falar sobre o senhor. Não, estou que aqui é para candidato. faar sobre o que eu quiser. Não, Eu sobre, não, sobre as suas o que eu quiser. propostas e sobre a sua gente pode vida, se candidato. limitar. Não, só um Vamos minutinho. voltar à pauta da Vamos da lá, nossa mas eu só entrevista. quero dizer, Cleiton, o seguinte. Sim. Eu sempre lhe respeitei, Sim. tá certo? Você fez sérias insinuações sobre mim. Sobre o senhor, volto a dizer, foi citado seu nome, candidato. A gente pode continuar a entrevista e iniciar o nosso Não recomeçar queira o ser nosso mais giro. inteligente do que as Que pessoas. isso, candidato? Não queira, por favor. Não menospreze a inteligência das pessoas. Candidato, a gente Não é tem uma porque série você de tem- regras na entrevista que Não é precisam porque ser você tem um obedecidas e programa o de senhor concordou televisão com elas. que você fala para milhares de pessoas diariamente que você pode atacar a honra das pessoas e ficar por isso mesmo. Investigado, qualquer um pode ser. Inclusive tem pessoas daqui que são investigadas. Mas nem por isso eu vou acusar ninguém, Cleiton. Eu não vou fazer insinuações. Você, a campanha termina dia 7. Ou, se eu for para o segundo turno, se alastra. Agora, eu não posso permitir que a honra da gente seja sacada, até porque o processo político passa. E as coisas que você diz hoje ficam. E você tem um poder muito grande de comunicação que eu não tenho. É muito fácil falar do novo, muito fácil falar das velhas práticas políticas. Você chegou ao ponto ontem de pedir voto. Candidato, a gente precisa se limitar à sua campanha eleitoral, falar das suas propostas. Então eu vou pedir também para a Rede Calderaro se limitar a falar sobre verdades e dar espaço e não insinuações para as pessoas. O É senhor isso que tem eu peço. direito a pedir reparação dentro do programa em que isso aconteceu. A gente vai Não, continuar eu o nosso poderia falar isso por giro. trás, eu estou falando na frente dele. A gente vai Sim, continuar o nosso giro com a Larissa Cavalcante no Jornal bom. A Crítica. Bom dia, Diniz. Bom dia, candidato. Candidato, em seu plano de governo, o senhor fala em inaugurar uma nova mentalidade e em substituir o modelo esgotado de gestão do Estado. Caso eleito, sua gestão do comando do Estado vai se diferenciar em quê aos governadores que já passaram? Inclusive do meu próprio governo, que a gente cometeu erros. A força política, a força direcional de um secretário muito grande dentro do governo, que passa despercebido muitas coisas, você tem que fazer autocrítica. Não tem como você fazer uma gestão moderna, inovadora, se não houver uma fiscalização de dentro, de fora para dentro. Por isso, as secretarias de atividade fim, segurança, saúde, educação e outras secretarias terão que ter um comitê com mandato para fiscalizar a aplicação desses recursos. Eu falo em inovação, é dar transparência, é compartilhar informações e as pessoas poderem contribuir para a gente. Então, veja bem, eu, como candidato ao governo, estou me comprometendo com você. E quem me conhece sabe que aquilo que eu prometo eu cumpro. Eu cumpro. Agora, você não tem mais como administrar achando que o secretário tem superpoderes, que o governador é inalcançável, porque senão você vai ter a velha prática. É isso que eu falo em relação a essa questão de transparência total. Não tem como. Por exemplo, aplicação de verbas na saúde. Conselho Regional de Medicina, sindicatos médicos, sociedade organizada, segurança pública, a OAB, entidades em defesa da mulher, dos menores, para saber a aplicação desse recurso. Educação, a Associação de Pais e Mestres, sindicatos, professores, para que haja transparência total. Então, o que acontece hoje é que se comete uma ilegalidade hoje, só daqui a 4 anos depois que o recurso já foi para o ralo, é que a gente volta e aí já se perdeu o recurso, não se retoma esse recurso. Então nós queremos nos antecipar a participação, nos antecipar. É essa a proposta nossa, é a antecipação para que a gente não cometa equívocos e erros. Candidato, ainda nesse mote, o senhor fala em fortalecer a Controladoria Geral no Estado. Eu gostaria de saber se, no seu eventual mandato, o Controlador-Geral ele não vai ser mais nomeado pelo governador. Como isso vai funcionar na prática? Tem que ser mandato. Agora, ele não pode ser uma pessoa de confiança do governador, senão é que nem botar uma raposa no galinheiro. o senhor falou de erros na gestão. Esses erros eu não vou cometer mais. Porque se você quer uma controladoria séria, você tem que colocar uma pessoa independente, não é um amigo do governador. Ah, não vou nomear. Porque esse governo está cheio de parente. Parente para cá, parente para lá e tal.
Então, veja bem, não funciona assim. A controladoria tem que ser independente. Quantos controladores vão ser? 5, 6, 10, 20, 30, não interessa. Mas o recurso aplicado a esses controladores, vai acontecer o quê? Você vai otimizar recursos na atividade fim. Porque se a controladoria for forte, você não vai comprar uma cimbalena que custa 10 centavos por 20. No caso, Essa é a proposta. na sua gestão, a secretária de Infraestrutura, Valdívia Alencar, a secretária da gestão anterior, da sua gestão e da gestão posterior. E hoje ela é suspeita de desviar mais de 20 milhões de reais da secretaria. Houve uma falha nesse processo, porque é um dinheiro, um volume muito grande que daria. A controladoria resolveria esse processo? Acho que a falha foi nesse ponto. A controladoria não percebeu o que estava vazando da Secretaria de Infraestrutura? Veja bem, tem uma investigação em curso, né? Eu não posso chegar aqui com você e culpar ou não, eu não sou de fazer isso. Eu não faço insinuações, eu falo aquilo que eu acho correto, eu não insinuo. Mas né? há indícios, né? Há indícios Sim, de desvio lógico, muito grandes. Isso, indício. Acho que ela tem que se defender e dizer o que houve nessa questão dela. Você acha que a falha aí foi da falta dessa controladoria independente Mas para engraçado identificar? é o seguinte, nós temos o Tribunal de Contas do Estado, correto? Ele analisa, o Tribunal de Contas. Porque tudo que é feito pelo Estado, o Tribunal de Contas, cada secretário é responsável pela sua pasta. Ela é a ordenadora de despesa, não é o governador. Né? Não é o governador que ordena. Quem ordena é o próprio secretário. E o Tribunal de Contas deve estar analisando e ela vai ter tempo suficiente para se defender. Se ela for responsável, ela vai ter que ser punida. Se não for, vai ser absolvida. É essa a questão. Candidato, na sua entrevista ao portal A Crítica, que deu na semana passada, quando a gente fez a nossa série também, o senhor fez algumas colocações também nesse ponto de erro e agora o senhor comentou também sobre um secretário específico. E agora a Adriane questionou sobre a Valdívia. Então, qual foi o secretário que errou? O que houve aí nesse ponto? Eu não entendi como é que o senhor comentou... Eu não ouvi, sobre... desculpa, não é que eu não entendi, não ouvi direito. É que o senhor comentou também na nossa entrevista ao portal sobre erros e agora falou novamente em erros e citou um secretário. Tipo, qual seria esse secretário? Onde foi esse erro, já que o senhor sabe qual foi o secretário? Qualquer pasta que há uma suspeita... Que teve superpoderes? Alguma coisa assim, isso aí, qualquer pasta. Não estou citando um ou dois, eu estou falando todos. Teve secretário que passou 40 anos na secretaria, inclusive no meu governo. Tu não acha um pouco longo um secretário passar quase 40 anos como secretário? Então, essas coisas, o cara se torna dono. Por isso, dessa transparência total, para que a pessoa possa fiscalizar. E aí, a responsabilidade não será só do secretário do governador, mas sim da sociedade organizada, que é a maior prejudicada ou é a maior beneficiada. Ela é prejudicada quando os recursos vão para o ralo e ela é beneficiada quando os recursos são bem aplicados. O que eu quero fazer é um governo com a sua participação. Sua participação direta dentro do meu governo. Candidato, falando agora de moradia, o senhor construiu bastante casas, inclusive no seu governo houve ali uma parte da construção do Viver Melhor. E o senhor fala aqui sobre construção de mais casas, não cita aqui a quantidade, mas diz que vai fazer uma parceria com o governo federal e com prefeituras. A respeito disso, qual é a sua opinião a respeito das invasões, candidato? As invasões que se instalam pela cidade e acabam destruindo até mesmo o meio ambiente, por falta justamente de uma política de moradia. Eu, quando fui governador, eu entreguei quase 30 mil casas no Amazonas. Eu tive a felicidade de fazer parcerias no programa Minha Casa Minha Vida, só no conjunto habitacional foram 10 mil moradias. Nós reduzimos em 10% o déficit habitacional. Esse déficit aumentou nos últimos 4 anos, porque não se construiu mais casas. Aí vem as invasões. Se você for hoje no Viver Melhor, muitas daquelas pessoas que ganharam uma casa já venderam e voltaram para os igarapés. Falta de emprego. Nós tínhamos uma taxa de desemprego no meu governo de 4,5%. Hoje é acima de 20%. O que acontece? Nós temos que fazer uma política habitacional, mas se nós não tivermos uma política de geração de emprego, nós vamos cair na mesmice. As invasões vão acontecer. Quando você tem recurso, ou você aluga uma casa, ou você compra uma casa prestação, você entra num programa Minha Casa Minha Vida. Quando você não tem, você vai invadir. E aí, não é a pessoa que precisa realmente. Por trás disso, sempre tem grileiros, sempre tem pessoas de má fé que utiliza a necessidade das pessoas para vender terrenos,
Porque não, essas invasões não são dadas. O pessoal cobra uma taxa para desmatamento, para regularização, para advogado. Sempre tem uma desculpa. Isso eu vou combater fortemente, porque eu acho que Manaus se expandiu de uma forma equivocada e a culpa somos nós, gestores. A culpa é nossa. Muitas vezes, por causa da política, se permite a invasão. O que estava acontecendo lá do Tarumã é um negócio desastroso para o meio ambiente, para os igarapés. E isso nós não podemos permitir. Então o Estado tem que construir casas para que você possa ofertar essas casas para quem necessita mesmo e a gente diminuir as invasões. Mas eu sou totalmente contrário à invasão, não sou favorável, acho que é um prejuízo muito grande para a sociedade. Candidato, o senhor falou sobre geração de emprego, né? Quais são as suas propostas para geração de emprego, principalmente no interior do estado? Nós vivemos agora, desculpe o seu nome, filha. Gisela Brandão. Gisela, nós temos um problema sério agora, Gisela. O Distrito Industrial só está contratando pessoas de 18 a 33 anos. Só de 18 a 33. Por quê? De preferência que não tenha filhos, por causa das creches. De preferência até essa idade, porque ele pode passar 4 horas em pé numa linha de montagem. Uma pessoa acima de 33 só pode passar 2 e descansar e passar 2. Então nós estamos perdendo emprego até pessoas acima de 33 anos. O distrito não está contratando. Contratou agora 5 mil pessoas e todas, 92% das pessoas, têm até 33 anos de idade. Então a pessoa antigamente falava, depois dos 50 eu não consigo mais emprego. Ou eu crio condições de inovação. Então nós temos aí as startups para ser implantadas aqui para a gente criar inovações. Primeiro, nós temos uma indústria 4.0 chegando. A indústria 4.0 desemprega, produz mais, desemprega. A indústria 4.0 não fica doente, não tira férias, não tem direito à licença maternidade, à paternidade. É o que está acontecendo no mundo. Nos próximos 5 anos, 15 países irão perder 5 milhões de empregos. 5 milhões de pessoas deixarão de trabalhar por causa da automação, da indústria 4.0. O que acontece hoje é que a tecnologia avança numa rapidez tão grande que os equipamentos que são feitos só é modelar para você fazer montagem. O ser humano é passível de erro, a máquina não. A alternativa seria qual? Aí são várias. A economia do interior que ela falou, nós temos um problema. Nós temos aí calhas de rios, cada um com as suas vocações. Você tem o Madeira com uma vocação, você tem o Rio Purus com outra vocação, você tem o Rio Negro com uma vocação. E nem todas, veja bem, é produção de agricultura familiar. Nós temos como aumentar o rebanho, otimizando o pasto. O Baixo Amazonas, que já teve 300 mil cabeças de gado, hoje conta só com 80 mil. Só que lá um gado é para cada hectare, para se alimentar, para engordar. Hoje você pode colocar 5, com as novas tecnologias, para alimentar. Que você pode, em vez de ter 1, ter 5. Você pode aumentar no mesmo espaço sem desmatar. Nós temos hoje, no entorno de Manaus e Baixo Amazonas, 500 mil cabeças de gado. No Purus, Boca do Acre, Canutama e Lábrea, 1,5 milhão de cabeças de gado. Nós temos 2 milhões. O Pará tem 12 milhões de cabeças de gado. O Pará não teve crise por causa das commodities, que é agropecuária, minério, exportação. Então eles não entraram. O Brasil entrou em crise e 4 ou 5 estados que têm commodities não entraram em crise. Centro-Oeste todo, o Pará um deles, o Amazonas passou pela maior crise. Hoje nós vivemos um temporal. E aí eu quero falar com você. Você está num temporal desse, falta de emprego, segurança, saúde ruim, educação, não dão mais fardamento, falta merenda nas escolas. As escolas de tempo integral que eu construí, e muito me orgulho de ter construído essas escolas, não funciona corretamente. O professor não foi valorizado, porque quando o professor recebe a database, não é o professor só, é o aposentado. O Fundeb é bom, mas é dividido só entre os professores. A database não. A database é para toda a categoria, inclusive para quem se aposentou. Uma professora ou um professor passou 30 anos dando aula. Há 4 anos, depois que eu saí, não fizeram mais a database. A database foi implantada no meu governo, plano de carreiras, promoção diagonal, vertical e horizontal, e acabaram com isso.
Eu vou voltar para o governo, vou repor as perdas salariais dos professores e vou repor as perdas salariais dos aposentados. Eles sim foram verdadeiros heróis que formaram todos nós aqui, que hoje não tem reajuste há 4 anos. Então, essa maldade que fazem para fazer politicagem é que a gente não pode permitir. Então, esse temporal que nós estamos passando, você aí que está em casa, você colocaria o seu filho, a sua esposa, os seus familiares num barco com um comandante sem experiência para tentar sair dessa tempestade, desse temporal? Acredito que não. Eu tenho um pouco de experiência, fiz um bom governo, fui escolhido o melhor governador do Brasil, tive acertos e tive erros como qualquer ser humano, mas sei que entrei na sua casa, fui solidário, gerei emprego, gerei oportunidade e eu estou te pedindo essa oportunidade novamente, para gerar emprego e oportunidade a você. Candidato, entre as suas propostas, o senhor vem enfatizando a criação de 5.000 novos empregos e estágios por ano. De que forma o governo pretende viabilizar? Ou diretamente ou através de parceria. Hoje tem um grande problema que nós passamos em Manaus, e quem está me ouvindo aí vai, ou me assistindo vai entender. Nós formamos pessoas. Essas pessoas terminam o ensino médio, uma escola técnica, está terminando a faculdade, e passa 6, 7, 8 meses atrás do emprego com o currículo que ele não tem. O que acontece? Depois de 6, 7 meses, cai o desestímulo nela. Ela não está mais estimulada, ela procurou, que cansou. Ela todo dia sai de casa, atrás do emprego e não consegue. Tudo aquilo que ele aprendeu não está valendo nada para ele. O que o Estado entra? Nós vamos ter vários programas sociais, principalmente no Roda Total, no Jovem Cidadão, que eu vou reativar. Pessoas se formando, ou em formação, posso chegar aqui e dizer para o diretor, dizer, olha, tem 10 jornalistas se formando, eu queria fazer um estágio aqui com eles, você paga metade do salário, eu pago a metade, que é salário mínimo. O Estado entra com a metade, a iniciativa com a metade. Então tem muita gente em Manaus, muitas empresas, que topariam fazer isso, né? Em diferentes locais, num consultório médico, o Estado vai contribuir para quê? Quando eu chamo de primeiro passo, é aquele primeiro passo que você dá para o seu filho. O primeiro passo é o mais difícil para o filho. Depois você larga a mão dele, ele sai caminhando sozinho, cai, tomba, bate a cabeça, mas levanta. Se eu não der essa oportunidade para o jovem, para ele vai se desestimular. E quando ele se desestimula, ele vai para o caminho errado. Esse que é o nosso projeto, é estimular 5.000 jovens por ano. Em 4 anos serão 20.000 jovens. E você me pergunta, tem recurso para isso? Tem. O valor disso é pelo valor social, pela introdução desse jovem no mercado de trabalho, esse recurso volta através de impostos, através de geração de emprego, através de uma coisa, que é o que nós temos, o Estado prover disso. Candidato, eu queria falar sobre 2 obras da sua gestão. Uma é a Arena da Amazônia, o senhor já deu algumas declarações de que precisou concluir a Arena da Amazônia, que se pudesse não teria feito, e hoje a Arena da Amazônia dá uma despesa de cerca de R$500 mil, em média, por mês para o estado do Amazonas. Outra grande obra foi o lançamento da cidade universitária, né, a construção que já teve despesas em torno de R$20 milhões e que está parada. Caso eleito, qual seria o seu posicionamento em relação a essas 2 obras? Reativar a cidade universitária, a construção e a Arena da Amazônia, para que ela deixe de dar tanto prejuízo, né? Porque ela não consegue ainda gerar nenhum lucro, é só as despesas por enquanto. É verdade. A Arena da Amazônia é multiuso. Ela não é só para futebol. Ela tem estrutura, inclusive estão sendo usadas para shows aí, de vez em quando. Mas era necessário você ter alguém para tocar esse projeto. E não fizeram isso. Né? Ela se paga. Em relação a construir, você estivesse no meu lugar, você teria construído também. Naquele momento, o Amazonas vivia uma euforia. Olha o que eu estou pagando por isso. Você não sabe quanto eu já sofri por causa disso. Você não tem noção, a injustiça que já cometeram comigo sobre isso. Você no meu lugar, se eu não construo, eu era o cara mais incompetente que tinha perdido a Copa. Naquele momento, o Amazonas disputava a saída da Copa com o Pará. No dia que foi anunciado, foi uma euforia no Amazonas. Né? Se você vê no aniversário da cidade de Manaus,
A maioria dos posts que tem dentro do Face, do Instagram, é Arena. O amazonense fala com orgulho da Arena da Amazônia. Mas eu não faria ela, porque ela realmente trouxe um prejuízo muito grande. Para tentar reverter o que dá Nós pra temos fazer. que trabalhar no multiuso dela. Isso Eu aí é faria fácil, isso. vamos fazer. Em relação à cidade universitária, não é um projeto meu. Eu fui aluno da Universidade Federal do Amazonas. Eu estudei no Campus Velho. A Universidade Federal do Amazonas é um projeto de Severiano Mário Porto, um grande arquiteto amazonense, que fez arquiteturas belíssimas em Manaus. Levou 30 anos para ser construída. Eu não sei se você é aluna da UFAM, né? Mas quem é aluno da UFAM, eles são todos jovens, mas sabe muito bem que o curso de comunicação, antes era no ICHL, aqui na Major Gabriel, e o campus já existia. Só depois de muito tempo é que o curso de comunicação, que é de jornalismo, foi para o campus. Então, a cidade universitária tem 2.000 alojamentos. Não é para mim, não é para você. É para jovens do interior que não têm condições de estudar e iriam morar ali, se formar e voltar para o interior para prestar serviço. Lá nós teríamos um hospital e eu vou concluir. Em 4 anos, porque a UEA demorou cerca de 30 anos. 30 né? anos. Então, daria para fazer em 4 anos Não, nós concluir vamos ou é implantando. algo Não, para isso. mais tempo? Por exemplo, a Faculdade de Medicina, que precisa de um hospital universitário. O projeto tem um hospital universitário. O jovem que vem do interior fazer medicina, o que eu fiz como governador? Eu criei a cota do interior. 50% das vagas da UEA é para alunos do interior. A UEA, 100% dos recursos é estadual. Não tem recurso federal. Por isso eu pude fazer essa lei. Porque a oportunidade do jovem do interior entrar numa universidade é muito, mas muito, infinitamente menor do que quem estuda aqui na capital. É esse o pensamento. É interiorizar a nossa universidade. A universidade não pode ser elitista. Ela tem que ser interiorizada. Os 62 municípios têm que ter direito a ter jovens estudando, se formando, para tentar ter conhecimento e voltar para o município para gerar oportunidade de renda dentro do seu município. Temos 1 minuto para a conclusão. Fique à vontade para suas considerações finais. Eu quero agradecer a vocês o convite, dizer que estou à disposição e dizer a você que está me ouvindo. Em 4 anos, eu fiz 39 escolas de tempo integral. Implantei o único programa de segurança pública que vocês têm conhecimento do estado do Amazonas, que foi o Rodando os Bairros. Eu entreguei quase 30 mil casas para a população. Você que é mãe, sabe que o filho, usuário de droga, ele não faz mal a ele só. Ele faz mal à família toda. Ele destrói uma família. Nós conseguimos fazer uma clínica de reabilitação para dependentes químicos. E eu quero te dizer o seguinte, vou construir CAPs para salvar os seus filhos. Como governador, eu criei um programa social baseado na minha experiência. Eu sei o quanto é dolorido ter um deficiente dentro de casa. E entrei na sua casa. Demos acessibilidade, dignidade, geramos oportunidade. E o que eu quero lhe falar aqui não é só de esperança, Isso, o tempo é de acabou, atos. candidato. Um grande abraço e no dia 7, vote 55. Muito obrigada por sua visita aqui no Manhã no Ar. Agradeço também a participação dos colegas jornalistas da Rede Caldeirão de Comunicação, que também participaram conosco. Vou ficando por aqui e amanhã a gente encerra a nossa série de entrevistas com os candidatos ao governo do Amazonas. O nosso convidado é o Berg da UGT. Um ótimo dia para você. Amanhã, bem cedinho, às 6 horas. Eu te espero. Até lá.